Juízes capítulo 1. Ora, depois da morte de Josué, sucedeu que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem primeiro subir por nós contra os cananeus primeiro, para lutar contra eles? E o Senhor disse: Judá subirá. Eis que entreguei a terra em sua mão. E Judá disse a Simeão, seu irmão: Suba comigo para a minha terra, para que possamos lutar contra os cananeus, e eu, do mesmo modo, irei contigo para a tua terra. Então Simeão foi com ele. E Judá subiu, e o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus na sua mão, e mataram deles em Bizeque 10.000 homens. E encontraram Adoni-Bezeque em Bizeque, e lutaram contra ele, e mataram os cananeus e os ferezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e eles o perseguiram, e o apanharam, e cortaram fora os seus polegares e os dedos grandes dos seus pés. E Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os seus polegares e dedos grandes dos pés decepados, juntavam sua carne debaixo da minha mesa, tal como eu fiz, assim também Deus me retribuiu. E o trouxeram a Jerusalém, e ali ele morreu. Ora, os filhos de Judá haviam lutado contra Jerusalém, conquistaram-na, feriram-na com o fio da espada, e atearam fogo à cidade. E, depois disso, os filhos de Judá desceram para lutar contra os cananeus que habitavam no monte, e no sul, e no vale. E Judá foi contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Ora, o nome anterior de Hebrom era Quiriate-Arba, e eles mataram Sesai, Aimã e Talmai. E de lá ele foi contra os habitantes de Debir, e o nome de Debir era anteriormente Quiriate-Sefer. E Calebe disse: Aquele que ferir Quiriate-Sefer, e a tomar, a ele darei Aquisa, minha filha, por esposa. E Otniel, o filho de Quenaz, irmão mais novo de Calebe, tomou-a, e ele lhe deu Aquisa, sua filha, por esposa. E sucedeu que, quando ela veio a ele, ela o levou a pedir ao seu pai um campo, e ela desceu do seu jumento, e Calebe lhe disse: O que queres? E ela lhe disse: Dá-me uma bênção, pois tu me deste uma terra ao sul, dá-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes do alto, e as fontes de baixo. E os filhos do Quineu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá para o deserto de Judá, que fica ao sul de Arade, e eles foram e habitaram no meio do povo. E Judá foi com Simeão, seu irmão, e eles mataram os cananeus que habitavam em Zefate, e a destruíram por completo. E o nome da cidade passou a ser Orma. Judá também tomou Gaza com o seu termo, e Asquelon com o seu termo, e Ecrom com o seu termo. E o Senhor estava com Judá, e ele expulsou os habitantes do monte, mas não conseguiu expulsar os habitantes do vale, porque eles tinham carruagens de ferro. E eles entregaram Hebrom a Calebe, como disse Moisés, e ele expulsou de lá os 3 filhos de Aнаque. E os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém, mas os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até este dia. E a casa de José, eles também subiram contra Betel, e o Senhor estava com eles. E a casa de José mandou espionar Betel. Ora, o nome anterior da cidade era Luz. E os espiões viram um homem sair da cidade, e lhe disseram: Mostra-nos, rogamos-te, a entrada da cidade, e mostraremos misericórdia para contigo. E quando ele lhes mostrou a entrada da cidade, eles feriram a cidade com o fio da espada, mas deixaram ir aquele homem e toda a sua família. E o homem foi para a terra dos heteus, e edificou uma cidade, e chamou o seu nome de Luz, e este é o seu nome até este dia. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã e das suas aldeias, nem Taanaque e suas aldeias, nem os habitantes de Dor e das suas aldeias, nem os habitantes de Blião e das suas aldeias, nem os habitantes de Megido e suas cidades, mas os cananeus habitaram naquela terra. E sucedeu que, quando Israel se fortaleceu, eles colocaram os cananeus sob tributo, e não os expulsaram por completo. Tampouco Efraim expulsou os cananeus que habitavam em Gezer, mas os cananeus habitaram em Gezer entre eles. Zebulon não expeliu os habitantes de Quitrom, nem os habitantes de Naalol, mas os cananeus habitaram entre eles, e se tornaram tributários. Aser não expeliu os habitantes de Aço, nem os habitantes de Sidom, nem os de Alabe, nem os de Aquzibe, nem os de Elba, nem os de Afeque, nem os de Reobe, mas os azeritas habitaram no meio dos cananeus, os habitantes da terra, pois eles não os expulsaram.
Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes, nem os habitantes de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus, os habitantes da terra. Todavia, os habitantes de Bet-Semes e os de Bet-Anate se tornaram seus tributários. E os amorreus forçaram os filhos de Dan até o monte, pois não o fariam descer até o vale, mas os amorreus habitariam no monte Heres, em Aijalon, e em Salabim. Contudo, a mão da casa de José prevaleceu, e assim eles se tornaram tributários. E o termo dos amorreus era da subida de Ecrabim, a partir da rocha, e para cima. Juízes capítulo 2. E um anjo do Senhor subiu de Gilgal para Boquim, e disse: Eu os fiz sair da terra do Egito, e vos trouxe para a terra que jurei aos vossos pais, e eu disse: Eu jamais romperei o meu pacto convosco. E vós não fareis pacto com os habitantes desta terra, poreis abaixo os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Pelo que eu também disse, eu não os expulsarei de diante de vós, mas eles serão como espinhos nos vossos lados, e os seus deuses serão uma armadilha para vós. E sucedeu que, quando o anjo do Senhor disse estas palavras para todos os filhos de Israel, o povo ergueu sua voz e chorou. E deram àquele lugar o nome de Boquim, e ali sacrificaram ao Senhor. E quando Josué havia deixado o povo partir, os filhos de Israel foram, cada qual para sua herança, para tomar posse da terra. E o povo serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que viveram além de Josué, os quais haviam visto todas as grandes obras que o Senhor fez por Israel. E Josué, filho de Num, o servo do Senhor, faleceu, tendo 110 anos de idade. E o sepultaram no termo da sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, no lado norte da colina de Gás. E também toda aquela geração foi reunida aos seus pais, e eis que se levantou outra geração depois deles que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que ele havia feito por Israel. E os filhos de Israel fizeram o mal à vista do Senhor, e serviram Baalim, e eles abandonaram o Senhor Deus dos seus pais, que lhes tirou da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses do povo que estava ao seu redor, e se inclinaram diante deles, e provocaram a ira do Senhor. E eles abandonaram o Senhor, e serviram Baal e Astarote. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de espoliadores que os espoliaram, e ele os vendeu às mãos dos seus inimigos ao redor, de modo que eles não conseguiram mais ficar de pé diante dos seus inimigos. Onde quer que eles fossem, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor havia dito, e como o Senhor lhes havia jurado, e eles ficavam sobremaneira aflitos. Todavia, o Senhor levantou juízes, que os livraram da mão daqueles que os espoliavam. E, ainda assim, eles não quiseram dar ouvidos aos seus juízes, porém se prostituíram após outros deuses, e diante deles se inclinaram. Eles se desviaram rapidamente do caminho no qual andaram os seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E, quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos durante todos os dias do juiz, pois se arrependia o Senhor diante dos seus gemidos por causa daqueles que os oprimiam e os atormentavam. E, sucedia que, quando o juiz morria, eles retornavam e se corrompiam mais do que os seus pais, ao seguirem outros deuses para servi-los, e ao se inclinarem diante deles, eles não abandonaram os seus próprios feitos, nem o seu caminho obstinado. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: Por que este povo transgrediu o meu pacto, o qual ordenei aos seus pais, e não tem atentado à minha voz? Eu, doravante, também não expulsarei de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para que, por seu intermédio, eu possa provar a Israel, se guardará, ou não, o caminho do Senhor para nele andar, como guardaram os seus pais. Portanto, o Senhor deixou aquelas nações, sem as expulsar apressadamente, nem as entregou na mão de Josué. Juízes capítulo 3. Ora, estas são as nações que o Senhor deixou, para por elas provar Israel, tantos quantos em Israel não tivessem conhecido todas as guerras de Canaã, somente para que as gerações dos filhos de Israel pudessem saber, e ensiná-los a guerra, pelo menos aos que antes nada sabiam, a saber, 5 senhores dos filisteus, e todos os cananeus, e os sidonios, e os heveus que habitavam no monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Amate. E eles haveriam de provar Israel através deles,
para saber se eles obedeceriam aos mandamentos do Senhor, os quais ele ordenou aos seus pais pela mão de Moisés. E os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, e eles tomaram suas filhas por esposas, e deram suas filhas aos seus filhos, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram Balim e os arvoredos. Portanto, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu à mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. E quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor levantou um libertador para os filhos de Israel, que os libertou, Otiniel, filho de Quenaz, o irmão mais moço de Calebe. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele julgou Israel, e saiu para a guerra, e o Senhor entregou Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, em sua mão, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. E a terra teve descanso por 40 anos, e Otiniel, filho de Quenaz, faleceu. E os filhos de Israel novamente fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor fortaleceu Eglon, rei de Moabe, contra Israel, porque eles haviam feito mal aos olhos do Senhor. E ele reuniu para si os filhos de Amon e Amaleque, e foi e feriu Israel, e possuiu a cidade das palmeiras. Então os filhos de Israel serviram a Eglon, o rei de Moabe, por 18 anos. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, um benjamita, um homem canhoto, e por ele os filhos de Israel enviaram um presente a Eglon, rei de Moabe. Mas Eude fez para si um punhal que tinha 2 gumes, de um côvado de comprimento, e ele o cingiu debaixo das suas vestes, sobre a coxa direita. E ele trouxe o presente para Eglon, rei de Moabe, e Eglon era um homem muito gordo. E quando ele terminou de oferecer o presente, ele despediu as pessoas que carregavam o presente. Mas ele mesmo voltou-se novamente das pedreiras que ficavam junto a Gilgal, e disse, tenho um recado secreto para ti, ó rei, que disse, guarde silêncio. E todos os que estavam perto dele se retiraram da sua presença. E Eude veio até ele, e ele estava sentado em um salão de verão, que ele mantinha para si apenas. E Eude disse, tenho uma mensagem de Deus para ti. E ele se levantou do seu assento. E Eude estendeu à frente a sua mão esquerda, e pegou o punhal da sua coxa direita, e o cravou na sua barriga, e o cabo também penetrou depois da lâmina, e a gordura se fechou sobre a lâmina, de modo que ele não conseguiu retirar o punhal da sua barriga, e a sujeira saiu. Então, Eude seguiu para o pórtico, e fechou as portas do salão sobre ele, e as trancou. Quando ele saiu, os seus servos chegaram, e quando viram, eis que as portas do salão estavam trancadas, e disseram, certamente ele cobre os seus pés na sua câmara de verão. E eles esperaram até ficarem envergonhados, e, eis que ele não abria as portas do salão, por isso pegaram uma chave e as abriram, e eis que o seu senhor estava caído morto em terra. E Eude escapou enquanto eles esperavam, e passou além das pedreiras, e escapou para Seirá. E sucedeu que, quando chegou, ele soprou uma trombeta no monte de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele do monte, e ele diante deles. E ele lhes disse, sigam-me, pois o Senhor entregou os vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E eles desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão em direção a Moabe, e não permitiram que nenhum homem o atravessasse. E eles mataram de Moabe naquele momento, cerca de 10.000 homens, todos robustos, e todos homens de bravura, e dali não escapou um homem sequer. Então Moabe foi subjugado naquele dia, sob a mão de Israel. E a terra teve descanso por 80 anos. E depois dele foi Sangar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus com um aguilhão de boi, e ele também livrou Israel. Juízes capítulo 4. E os filhos de Israel fizeram novamente o mal aos olhos do Senhor, quando Eude morreu. E o Senhor os vendeu à mão de Jabim, rei de Canaã, que reinou em Razor. O capitão de seu exército era Sísera, que habitava em Arosete dos gentios. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, pois ele tinha 900 carruagens de ferro, e por 20 anos ele oprimiu poderosamente os filhos de Israel. E Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo.
E ela habitava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, no monte Efraim, e os filhos de Israel subiam até ela para juízo. E ela mandou chamar Baraque, o filho de Abinoão, para que saísse de Quedes, Naftali, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel não ordenou, dizendo: Vai e te aproxima em direção ao monte Tabor, e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? E aproximarei de ti, do rio Quizon, Sísera, o capitão do exército de Jabim, com suas carruagens e a sua multidão, e o entregarei na tua mão. E Baraque lhe disse: Se tu fores comigo, então irei, mas se tu não fores comigo, então não irei. E ela disse: Certamente irei contigo, todavia a jornada que tu empreendes não será para tua honra, pois o Senhor venderá Sísera à mão de uma mulher. E Débora se levantou, e foi com Baraque até Quedes. E Baraque chamou Zebulon e Naftali a Quedes, e ele subiu com 10.000 homens aos seus pés, e Débora subiu com ele. Ora, Éber, o quineu, que era dos filhos de Obabe, o cunhado de Moisés, havia se separado dos quineus e armado a sua tenda na direção da planície de Zananim, que está junto a Quedes. E eles mostraram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, havia subido ao monte Tabor. E Sísera reuniu todas as suas carruagens, 900 carruagens de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o rio de Quizon. E Débora disse a Baraque: Levanta-te, pois este é o dia em que o Senhor entregou Sísera na tua mão, não saiu o Senhor diante de ti? Então Baraque desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou Sísera, e todas as suas carruagens, e todo o seu exército, com o fio da espada diante de Baraque. Então Sísera desceu da sua carruagem, e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu as carruagens, e o exército, até Arosete dos gentios, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, e não restou um homem sequer. Sísera, todavia, fugiu a pé para a tenda de Jael, esposa de Éber, o quineu, pois havia paz entre Jabim, o rei de Razor, e a casa de Éber, o quineu. E Jael saiu ao encontro de Sísera, e lhe disse: Volta-te, meu senhor, volta-te para mim, não temas. E quando ele voltou-se para ela, dentro da tenda, ela o cobriu com um manto. E ele disse a ela: Dá-me, rogo-te, um pouco de água para beber, pois tenho sede. E ela abriu uma garrafa de leite, e lhe deu de beber, e o cobriu. Ele voltou a dizer-lhe: Põe-te de pé à porta da tenda, e será que, quando qualquer homem vier e te perguntar, e disser: Há algum homem aqui? Tu dirás: Não. Então Jael, esposa de Éber, pegou um cravo da tenda, e pegou um martelo em sua mão, e foi delicadamente até ele, e golpeou o cravo nas suas têmporas, e o prendeu no solo, pois ele estava em sono profundo e exausto. Então ele morreu. E, eis que, enquanto Baraque perseguia Sísera, Jael saiu para encontrá-lo, e lhe disse: Vem e te mostrarei o homem a quem buscas. E quando ele entrou na sua tenda, eis que Sísera jazia morto, e o cravo estava nas suas têmporas. Assim Deus subjugou, naquele dia, Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel prosperou, e prevaleceu contra Jabim, o rei de Canaã, até que eles destruíram Jabim, rei de Canaã. Juízes capítulo 5. Então cantaram Débora e Baraque, o filho de Abinoão, dizendo: Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi, ó reis, dai ouvido, ó príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, cantarei louvor ao Senhor Deus de Israel. Senhor, quando tu saíste de Seir, quando marchaste para fora do campo de Edom, a terra tremeu, e os céus gotejaram, as nuvens também gotejaram água. Os montes derreteram diante do Senhor, até mesmo Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, o filho de Anate, nos dias de Jael, as grandes rotas estavam desocupadas, e os viajantes caminhavam por caminhos secundários. Os habitantes das aldeias cessaram, eles cessaram em Israel, até que eu, Débora, me levantei, até que eu levantei uma mãe em Israel. Eles escolheram novos deuses, então houve guerra nos portões, foi visto algum escudo ou lança entre 40.000 em Israel. O meu coração está inclinado aos governantes de Israel, que se ofereceram voluntariamente no meio do povo. Bendizei ao Senhor. Falai,
vós que cavalgam em jumentos brancos, vós que vos assentais em juízo, e andais pelo caminho. Aqueles que são libertos do ruído dos arqueiros nos lugares de coleta de água, ali eles recitarão os atos de justiça do Senhor, os atos de justiça para com os habitantes das suas aldeias em Israel. Então, o povo do Senhor descerá até os portões. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva cativo teu cativeiro, tu, filho de Abinoão. Então, ele fez com que aquele que permanece tenha domínio sobre os nobres no meio do povo. O Senhor me fez ter o domínio sobre os poderosos. De Efraim houve uma raiz contra Amaleque. Depois de ti, Benjamim, no meio do teu povo, de Maquir desceram governantes, e de Zebulon aqueles que manuseiam a pena do escritor. E os príncipes de Sacar estiveram com Débora, e Sacar mesmo, e também Baraque, ele foi enviado a pé para o vale. Para as divisões de Ruben houve grandes pensamentos do coração. Por que habitaste no meio dos apriscos, para ouvir os balidos dos rebanhos? Para as divisões de Ruben houve grandes buscas do coração. Gileade habitou além do Jordão, e por que Dan permaneceu em navios? Asser continuou à beira-mar, e habitou nas suas brechas. Zebulon e Naftali eram um povo que arriscava a sua vida à morte nos lugares altos do campo. Os reis vieram e lutaram, então lutaram contra os reis de Canaã em Tanak, junto às águas de Megido, eles não tiveram qualquer ganho em dinheiro. Eles lutaram desde o céu, as estrelas, em suas órbitas, lutaram contra Císera. O rio de Quizon os varreu para longe, aquele rio antigo, o rio Quizon. Ó minha alma, tu pisaste sobre a força. Depois, as patas dos cavalos foram quebradas por meio do seu galope, o galope dos seus poderosos. Amaldiçoai Meróis, disse o anjo do Senhor, amaldiçoai amargamente seus habitantes, porque não vieram em auxílio ao Senhor contra os poderosos. Abençoada sobre as mulheres será Jael, a mulher de Éber, o quineu, abençoada ela será sobre as mulheres na tenda. Ele pediu água, e ela lhe deu leite, ela lhe trouxe manteiga em um prato nobre. Ela colocou a sua mão no cravo, e a sua mão direita no martelo dos trabalhadores, e com o martelo ela feriu Císera, ela golpeou a sua cabeça, quando perfurou e atravessou as suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu e deitou, aos seus pés ele se curvou, ele caiu, onde se curvou, ali ele caiu morto. A mãe de Císera olhava por uma janela, e chorava através da grade, por que a sua carruagem demora tanto para vir? Por que tardam as rodas das suas carruagens? As suas sábias damas lhe respondiam, sim, ela voltava a responder a si mesma, não se apressaram eles? Não repartiram os despojos, para cada homem uma ou duas donzelas, para Císera um despojo de várias cores, um despojo de várias cores de bordados em ambos os lados, juntam-se para o pescoço daqueles que tomam o despojo? Então, que pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas que aqueles que o amam sejam como o sol, quando desponta no seu poder. E a terra teve descanso por 40 anos. Juízes capítulo 6. E os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. E a mão de Midian prevaleceu contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, e cavernas e fortalezas. E assim, quando Israel semeava, os midianitas subiam, e os amalequitas, e os filhos do Oriente, até eles subiam contra eles, e se acamparam contra eles, e destruíram o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixaram sustento para Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Pois eles subiam com o seu gado e suas tendas, e vinham como locustas em multidão, pois tanto eles quanto os seus camelôs eram inumeráveis, e entravam na terra para destruí-la. Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu vos fiz subir do Egito, e vos retirei da casa da servidão, e vos libertei da mão dos egípcios, e da mão de todos os que vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, vós, porém,
não obedecestes a minha voz. E veio ali um anjo do Senhor, e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, e o seu filho, Gideão, debulhava o trigo no lagar, para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu, e lhe disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. E Gideão lhe disse: Ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: Vai neste poder, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, então, mostra-me um sinal de que tu falas comigo. Não partas daqui, rogo-te, até que eu venha a ti, e te traga o meu presente, e o coloque diante de ti. E ele disse: Aguardarei até que tu retornes. E Gideão entrou, e preparou um cabrito, e bolos sem fermento de um efa de farinha, pôs a carne em um cesto, e ele pôs o caldo em uma panela, e o trouxe para fora, debaixo do carvalho, e o apresentou. E o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos sem fermento e coloca-os sobre esta rocha, e derrama o caldo. E ele assim o fez. Então, o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos sem fermento, e subiu o fogo da rocha, e consumiu a carne e os bolos sem fermento. Então, o anjo do Senhor retirou-se da sua vista. E, quando Gideão percebeu que ele era um anjo do Senhor, Gideão disse: Ai de mim, ó Senhor Deus! Porque vi um anjo do Senhor face a face. E o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temais, não haverás de morrer. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e o chamou de Jeová Shalom, e até este dia ainda está em Ofra dos abiezritas. E sucedeu que, na mesma noite, que o Senhor lhe disse: Toma o novilho do teu pai, o segundo novilho de 7 anos de idade, e põe abaixo o altar de Baal que o teu pai tem, e corta o arvoredo que está junto a ele, e edifica um altar para o Senhor, teu Deus, no cume dessa rocha, no local ordenado, e toma o segundo novilho, e oferece um sacrifício queimado com a madeira do arvoredo que tu cortares. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez segundo o Senhor lhe disse, e assim foi, porque como temia a casa de seu pai, e os homens da cidade, ele não poderia fazê-lo de dia, mas fê-lo à noite. E quando os homens da cidade se levantaram de manhã cedo, eis que o altar de Baal estava demolido, e o arvoredo que estava junto a ele estava cortado, e o segundo novilho foi oferecido sobre o altar que foi edificado. E disseram uns aos outros: Quem fez esta coisa? E, quando investigaram e perguntaram, disseram: Gideão, o filho de Joás fez esta coisa. Então, os homens da cidade disseram a Joás: Traz para fora o teu filho, para que morra, porque ele demoliu o altar de Baal, e porque cortou o arvoredo que estava junto dele. E Joás disse a todos os que se levantaram contra ele: Vós rogareis por Baal? Podereis salvá-lo? Que seja levado à morte aquele que roga por ele enquanto ainda é manhã, se ele for um Deus, que rogue a si mesmo, já que demoliram o seu altar. Por isso, naquele dia, ele o chamou de Jerubbaal, dizendo: Que Baal defenda-se contra ele, porque ele pôs abaixo o seu altar. Então, todos os midianitas e os amalequitas e os filhos do Oriente se reuniram, e atravessaram, e acamparam no vale de Jezeel. Porém, o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, e ele soprou uma trombeta, e Abiezer foi reunido após ele. E ele enviou mensageiros por todo Manassés, que também foi reunido após ele, e enviou mensageiros a Asser, e a Zebulon, e a Naftali, e eles subiram para encontrá-los. E Gideão disse a Deus: Se tu queres salvar Israel pela minha mão, como disseste, eis que colocarei um velo de lã no chão, e se o orvalho estiver somente sobre o velo, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que queres salvar Israel pela minha mão, conforme disseste. E assim foi, pois levantou-se ele de manhã cedo, e espremeu o velo e, torcendo-o, removeu o orvalho do velo,
uma tigela cheia de água. E Gideão disse a Deus: Não se acenda a tua ira contra mim, e falarei só mais esta vez, permita-me provar, rogo-te, só mais esta vez com o velo, que agora esteja seco somente sobre o velo, e sobre todo o solo haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois apenas sobre o velo estava seco, e havia orvalho sobre todo o solo. Juízes capítulo 7. Então, Jerubaal, que é Gideão e todo o povo que estava com ele levantaram-se cedo, e acamparam ao lado do poço de Arode, de modo que o exército dos midianitas estava do lado norte deles, junto à colina de Moré, no vale. E o Senhor disse a Gideão: O povo que está contigo é demasiado para que eu entregue os midianitas nas suas mãos, para que Israel não se vanglorie contra mim, dizendo: A minha própria mão me salvou. Agora, portanto, vai e proclama aos ouvidos do povo, dizendo: Todo aquele que estiver temeroso e receoso, que retorne e parta cedo do monte Gileade. E, do povo, retornaram 22.000, e permaneceram 10.000. E o Senhor disse a Gideão: O povo ainda é demasiado, faze-os descer até a água, e ali os provarei para ti. E será que daqueles que eu te disser, este irá contigo, o mesmo irá contigo, e de todo o que eu te disser, este não irá contigo, o mesmo não irá. Assim, ele fez descer o povo até a água. E o Senhor disse a Gideão: Todo aquele que lamber a água com a sua língua, como lambe um cão, este tu separarás, do mesmo modo, todo aquele que se dobrar sobre os joelhos para beber. E o número daqueles que lamberam, levando a mão à boca, foi de 300 homens, mas todo o restante do povo se dobrou sobre os joelhos para beber água. E o Senhor disse a Gideão: Pelos 300 homens que lamberam eu vos salvarei e entregarei os midianitas na tua mão, e que todas as outras pessoas voltem, cada qual para o seu lugar. Assim, o povo tomou provisões em mãos, e suas trombetas, e ele enviou todo o restante de Israel, cada homem para sua tenda, e reteve aqueles 300 homens, e o exército de Midian estava abaixo dele, no vale. E sucedeu que, na mesma noite, o Senhor lhe disse: Levanta-te, desce ao exército, pois eu o entreguei na tua mão. Mas se temeres descer, desce com Pura, teu servo, até o exército, e tu ouvirás o que eles dizem, e, depois disso, as tuas mãos serão fortalecidas para desceres até o exército. Então ele desceu com Pura, seu servo, para a parte externa dos homens armados que estavam no exército. E os midianitas e os amalequitas, e todos os filhos do Oriente se espalhavam ao longo do vale como locustas em multidão, e os seus camelôs eram inumeráveis, como a areia na beira do mar pela sua multidão. E quando Gideão chegou, eis que havia um homem que contava um sonho ao seu companheiro, e disse: Eis que tive um sonho, e eis que um bolo de cevada rolava ao encontro do exército de Midian, e veio sobre uma tenda, e a feriu a ponto de cair, e a pôs de cabeça para baixo, até que a tenda ficou estendida. E o seu companheiro respondeu e disse: Isto não é nada além da espada de Gideão, o filho de Joás, um homem de Israel, pois em sua mão Deus entregou Midian, e todo o exército. E assim foi que, quando Gideão ouviu o relato do sonho, e a sua interpretação, adorou e retornou para o exército de Israel, e disse: Levantai-vos, pois o Senhor entregou na vossa mão o exército de Midian. E ele dividiu os 300 homens em 3 companhias, e pôs uma trombeta na mão de cada homem, com cântaros vazios, e tochas dentro dos cântaros. E ele lhes disse: Olhai para mim e fazei de modo semelhante, e eis que quando eu for para a parte externa do acampamento, assim como eu fizer, fareis também vós. Quando eu soprar a trombeta, eu e todos que comigo estiverem, soprai vós também as trombetas para todos os lados do acampamento, e direis: A espada do Senhor, e de Gideão. Assim Gideão e a centena de homens que estavam com ele vieram para a parte externa do acampamento no início da vigília do meio, e eles haviam acabado de trocar a guarda, e eles sopraram as trombetas, e romperam os cântaros que estavam nas suas mãos. E as 3 companhias sopraram as trombetas, e romperam os cântaros, e seguraram tochas na sua mão esquerda, e as trombetas na mão direita para soprá-las ao mesmo tempo, e eles gritaram: A espada do Senhor, e de Gideão. E cada um dos homens se pôs de pé no seu lugar ao redor do acampamento, e todo o exército correu, e gritou, e fugiu. E os 300 homens sopraram as trombetas, e o Senhor colocou a espada de cada homem contra o seu companheiro, e em todo o exército, e o exército fugiu para Bet-Siten-Zererá,
e para o limite de Abel, Meolá, até Tabate. E os homens de Israel de Naftali, de Asser e de todo Manassés se reuniram e perseguiram os midianitas. E Gideão enviou mensageiros ao longo de todo o monte Efraim, dizendo, descei contra os midianitas, e tomai antes deles as águas até Bet-bara e o Jordão. Então, todos os homens de Efraim se reuniram, e tomaram as águas até Bet-bara e o Jordão. E eles tomaram 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe, e mataram Oreb sobre a rocha de Oreb, e Zeebe eles mataram no lagar de Zeebe, e perseguiram Midian, e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeebe para Gideão no outro lado do Jordão. Juízes capítulo 8. E os homens de Efraim lhe disseram, por que nos serviste dessa forma, ao não nos chamares quando foste lutar contra os midianitas? E eles o repreenderam agressivamente. E ele lhes disse, o que fiz eu agora em comparação convosco? Não é a colheita das uvas de Efraim melhor do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes de Midian, Oreb e Zeebe, e o que fui capaz de fazer em comparação convosco? Então, a sua ira se aplacou diante dele, quando ele disse isto. E Gideão veio até o Jordão, e atravessaram ele os 300 homens que estavam com ele, fracos, mas ainda perseguindo-os. E ele disse aos homens de Sucote, dai, rogo-vos, pães para o povo que me segue, pois eles estão fracos, e eu estou perseguindo Zeba e Salmuna, reis de Midian. E os príncipes de Sucote disseram, estão as mãos de Zeba e Salmuna, agora, na tua mão, para que devamos dar pão ao teu exército. E Gideão disse, portanto, quando o Senhor entregar Zeba e Salmuna na minha mão, eis que retalharei a vossa carne com espinhos do deserto e com roseiras bravas. E ele subiu para Penuel, e falou-lhes do mesmo modo, e os homens de Penuel responderam-lhe tal como os homens de Sucote lhe haviam respondido. E ele falou também aos homens de Penuel, dizendo, quando eu voltar em paz, eu colocarei abaixo esta torre. Ora, Zeba e Salmuna estavam em Carcor, e com eles os seus exércitos, cerca de 15.000 homens, todos os que foram deixados de todos os exércitos dos filhos do Oriente, pois ali caíram 120.000 homens que empunhavam a espada. E Gideão subiu pelo caminho daqueles que habitavam em tendas a leste de Noba e Jogbeá, e feriu o exército, pois o exército estava seguro. E quando Zeba e Salmuna fugiram, ele os perseguiu, e aprisionou os 2 reis de Midian, Zebna e Salmuna, e desmantelou todo o exército. E Gideão, o filho de Joás, retornou da batalha antes de o sol nascer, e tomou um jovem dos homens de Sucote, e lhe indagou, e ele lhe descreveu os príncipes de Sucote, e os seus anciãos, que eram 77 homens. E ele veio até os homens de Sucote, e disse, vede aqui Zeba e Salmuna, com os quais vós me repreendestes, dizendo, estão as mãos de Zeba e Salmuna, agora, na tua mão, para que devamos dar pão aos teus homens que estão exaustos. E ele pegou os anciãos da cidade, e espinhos do deserto, e roseiras bravas, e com isso ele ensinou os homens de Sucote. E ele derrubou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois ele disse a Zeba e Salmuna, que tipos de homens eram aqueles que vós matáveis em Tabor? E eles responderam, assim como tu és, também eram eles, cada um assemelhava-se a um filho de um rei. E ele disse, eles eram meus irmãos, na verdade, filhos da minha mãe, assim como vive o Senhor, se vós tivesseis salvado a sua vida, eu não vos mataria. E ele disse a Jéter, o seu primogênito, levanta-te, e mata-os. Porém o jovem não desembainhou a sua espada, pois temeu por ser ele ainda um jovem. Então Zeba e Salmuna disseram, levanta-te e cai sobre nós, pois como é o homem, também é a sua força. E Gideão levantou-se, e matou Zeba e Salmuna, e retirou os ornamentos que estavam no pescoço dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão, governa tu sobre nós, tanto tu, como teu filho, e o filho do teu filho, pois tu nos libertaste da mão de Midian. E Gideão lhes disse, eu não governarei sobre vós, tampouco meu filho governará sobre vós, mas o Senhor governará sobre vós. E Gideão lhes disse, eu desejaria um favor de vós, que me destes, cada homem, os brincos do seu despojo. Pois eles tinham brincos de ouro nas orelhas, porque eram ismaelitas. E eles responderam, voluntariamente nós os daremos. E eles estenderam uma veste, e nela todo homem lançou os brincos do seu despojo.
E o peso dos brincos de ouro que ele pedirá foi de 1.700 siclos, além dos ornamentos, e colares, e vestes púrpuras que vestiam os reis de Midian, e além das correntes que estavam pendentes nos pescoços dos camelôs. Gideão fez disto um éfode, e o pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel foi para lá a fim de prostituir-se após ele, o que se tornou uma armadilha para Gideão e para sua casa. Assim Midian foi subjugada diante dos filhos de Israel, de forma que eles não mais levantaram as suas cabeças. E a região ficou silenciosa durante 40 anos nos dias de Gideão. E Jerubaal, o filho de Joás, foi e habitou na sua própria casa. E Gideão teve 70 filhos gerados do seu corpo, pois ele teve muitas esposas. E a sua concubina que estava em Siquém, ela também lhe gerou um filho, cujo nome ele chamou Abimeleque. E Gideão, o filho de Joás, morreu em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiezritas. E sucedeu que, tão logo morreu Gideão, os filhos de Israel se voltaram, e foram se prostituir após Balim, e fez de Baal-Berite o seu Deus. E os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os havia livrado das mãos de todos os seus inimigos em todos os lados, nem mostrou a sua bondade à casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo toda a bondade que ele havia mostrado a Israel. Juízes capítulo 9. E Abimeleque, o filho de Jerubaal, foi a Siquém, até os irmãos da sua mãe e conversou com eles, e com toda a família da casa do pai da sua mãe, dizendo: Falai, rogo-vos, aos ouvidos de todos os homens de Siquém, o que é melhor para vós, que todos os filhos de Jerubaal, que são 70 pessoas, reinem sobre vós, ou que reine um sobre vós? Lembrai também que eu sou vosso osso e vossa carne. E os irmãos da sua mãe falaram todas estas suas palavras aos ouvidos de todos os homens de Siquém, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, pois disseram: Ele é nosso irmão. E eles lhe deram 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou pessoas vãs e levianas, que o seguiram. E ele foi até a casa do seu pai em Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, sendo 70 pessoas, sobre uma pedra, porém Jotão, o filho mais moço de Jerubaal, foi deixado, pois ele se escondeu. E todos os homens de Siquém se reuniram, e toda a casa de Milo, e foram e fizeram de Abimeleque rei, junto à planície da coluna que estava em Siquém. E quando contaram a Jotão, ele foi e se pôs de pé no cume do monte Gerazim, e ergueu a sua voz, e gritou, e lhes disse: Atentai-me, vós homens de Siquém, para que Deus possa atentar a vós. As árvores foram, certa vez, ungiu uma rainha sobre elas, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém, a oliveira disse a elas: Deveria eu deixar a minha gordura, com a qual, por mim, honra a Deus e aos homens, para ser promovida acima das árvores? E as árvores disseram à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém, a figueira disse a elas: Deveria eu abandonar a minha doçura, e o meu bom fruto, para ser promovida acima das árvores? Então, disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. E a videira lhes disse: Deveria eu deixar o meu vinho, que alegra Deus e os homens, para ser promovida acima das árvores? Então, disseram todas as árvores ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro disse às árvores: Se, verdadeiramente, me unges rei sobre vós, então, vinde e ponde a vossa confiança na minha sombra, e se não, que o fogo saia da silveira e devore os cedros do Líbano. Agora, portanto, se agistes verdadeira e sinceramente ao constituírem Abimeleque rei, e se tratastes bem a Jerubaal e a sua casa, e lhe fizestes segundo o merecimento das suas mãos, pois o meu pai lutou por vós, e longe arriscou a sua vida, e vos livrou da mão de Midian, e vós vos levantastes contra a casa do meu pai neste dia, e assassinastes os seus filhos, 70 pessoas, sobre uma pedra, e fizestes de Abimeleque, o filho da sua serva, rei sobre os homens de Siquém, porque ele é vosso irmão. Se vós, então, tratastes verdadeira e sinceramente para com Jerubaal e a sua casa neste dia, então regozijai-vos em Abimeleque, e deixai-o também regozijar-se em vós, mas se não, que o fogo saia de Abimeleque e devore os homens de Siquém, e a casa de Milo, e que o fogo saia dos homens de Siquém, e da casa de Milo, e devore Abimeleque. E Jotão correu para longe,
e fugiu, e foi até Bir, e lá habitou, por temer Abimeleque, seu irmão. Quando Abimeleque havia reinado 3 anos sobre Israel, Deus, então, enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os homens de Siquém, e os homens de Siquém trataram Abimeleque traiçoeiramente, para que a crueldade feita aos 70 filhos de Jerubaal pudesse vir, e o seu sangue fosse colocado sobre o irmão deles, Abimeleque, que os matou, e sobre os homens de Siquém, que o ajudaram na matança dos seus irmãos. E os homens de Siquém colocaram à sua espera, no cume dos montes, homens deitados, e eles roubavam todos os que passavam por eles naquele caminho, e isto foi dito a Abimeleque. E Gaal, o filho de Ebed, veio com os seus irmãos, e atravessou para Siquém, e os homens de Siquém depositaram nele a sua confiança. E eles saíram para os campos, e colheram dos seus vinhedos, e pisotearam as uvas, e se alegraram, e entraram na casa do seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. E Gaal, o filho de Ebed, disse: Quem é Abimeleque, e quem é Siquém, para que nós o servamos? Não é ele o filho de Jerubaal? E Zebul o seu oficial? Servia aos homens de Amor, o pai de Siquém, afinal, por que nós deveríamos servi-lo? E, quisera Deus, este povo estivesse debaixo da minha mão. Eu, então, removeria Abimeleque. E ele disse a Abimeleque: Aumenta o teu exército, e sai. E quando Zebul, o regente da cidade, ouviu as palavras de Gaal, o filho de Ebed, sua ira se acendeu. E ele enviou mensageiros até Abimeleque secretamente, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebed, e os seus irmãos vieram até Siquém, e eis que eles fortificam a cidade contra ti. Agora, portanto, levante-te à noite, tu e o povo que está contigo, e deitai-vos em espera no campo. E será que, pela manhã, tão logo o sol se levante, tu te levantarás cedo, e te posicionarás sobre a cidade. E, eis que quando ele e o povo que está com ele saírem contra ti, poderás fazer a eles como achares ocasião. E Abimeleque se levantou, e todo o povo que estava com ele, à noite, e eles lançaram-se em espera contra Siquém em 4 companhias. E Gaal, o filho de Ebed, saiu, e se pôs de pé na entrada do portão da cidade, e Abimeleque e o povo que estava com ele se levantaram da posição deitada, em espera. E quando Gaal viu o povo, disse a Zebul: Eis que descem pessoas do cume dos montes. E Zebul lhe disse: Tu vês a sombra dos montes como se fossem homens. E Gaal falou novamente e disse: Vê, de lá descem pessoas pelo meio da terra, e uma outra companhia vem chegando pela planície de Meunenim. Então, disse-lhe Zebul: Onde está agora a tua boca, com a qual disseste: Quem é Abimeleque, para que devamos servi-lo? Não é este o povo que tu desprezaste? Sai, rogo-te agora, e luta contra eles. E Gaal saiu diante dos homens de Siquém, e lutou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu, e ele fugiu de diante dele, e muitos foram derrubados e feridos até a entrada do portão. E Abimeleque habitou em Arumá, e Zebul expulsou Gaal e os seus irmãos, para que não habitassem em Siquém. E sucedeu que, pela manhã, o povo saiu para o campo, e Abimeleque foi informado. E ele tomou o povo, e o dividiu em 3 companhias, e deitaram em espera no campo. E observou, e eis que o povo havia saído da cidade, e ele se levantou contra eles, e os feriu. E Abimeleque, e a companhia que estava com ele, precipitou-se para a frente, e se pôs de pé na entrada do portão da cidade, e as 2 outras companhias avançaram sobre todo o povo que estava nos campos, e os matou. E Abimeleque lutou contra a cidade durante aquele dia inteiro, e ele tomou a cidade, e matou o povo que nela estava, e demoliu a cidade, e a semeou com sal. E quando todos os homens da torre de Siquém ouviram aquilo, eles entraram em um porão da casa do deus Berite. E foi dito a Abimeleque que todos os homens da torre de Siquém estavam reunidos. E Abimeleque subiu o monte Salmão, ele e todo o povo que estava com ele, e Abimeleque pegou um machado na sua mão, e cortou um galho das árvores, e o pegou, e o colocou sobre o seu ombro, e disse ao povo que estava com ele: O que me vistes fazer? Apressai-vos, e fazei tal como fiz. E, de modo semelhante, todo o povo, cada qual, cortou o seu galho, e seguiu Abimeleque, e os colocaram no porão, e atearam fogo sobre eles no porão, de modo que todos os homens da torre de Siquém também morreram, cerca de 1000 homens e mulheres.
Então Abimeleque foi a Tebes, e acampou contra Tebes, e a tomou. Havia, porém, uma torre forte dentro da cidade, e para lá fugiram todos os homens e mulheres, e todos os da cidade, e a trancaram para eles, e os fizeram subir até o topo da torre. E Abimeleque veio até a torre, e lutou contra ela, e investiu fortemente contra a porta da torre para incendiá-la com fogo. E uma certa mulher atirou um pedaço de mó sobre a cabeça de Abimeleque, e o seu crânio se quebrou. Então, ele chamou apressadamente o seu moço, o escudeiro, e lhe disse: desembainha a tua espada, e me mata, para que os homens não o digam, uma mulher o matou. E o seu moço atravessou, e ele morreu. E quando os homens de Israel viram que Abimeleque estava morto, partiram, cada qual, para o seu lugar. Assim Deus retribuiu a impiedade de Abimeleque, a qual ele fez ao seu pai, ao matar os seus 70 irmãos, e todo o mal dos homens de Siquém Deus retribuiu sobre as suas cabeças, e sobre eles veio a maldição de Jotão, o filho de Jerubaal. Juízes capítulo 10. E, depois de Abimeleque, levantou-se, Tola, filho de Puá, o filho de Dodô, um homem de Sacar, para defender Israel, e ele habitou Samir, no monte Efraim. E ele julgou Israel por 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Samir. E depois dele, levantou-se Jair, um gileadita, e julgou Israel por 22 anos. E ele teve 30 filhos que montavam 30 jumentos potros, e tinham 30 cidades, que são chamadas Avote Jair até este dia, as quais estão na terra de Gileade. E Jair morreu, e foi sepultado em Camom. E os filhos de Israel voltaram a fazer o mal diante dos olhos do Senhor, e serviram Baalim, e Astarote, e os deuses da Síria, e os deuses de Sidom, e os deuses de Moabe, e os deuses dos filhos de Amon, e os deuses dos filisteus, e abandonaram o Senhor, e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu às mãos dos filisteus, e às mãos dos filhos de Amon. E naquele ano eles atormentaram e oprimiram os filhos de Israel, 18 anos, todos os filhos de Israel que estavam no outro lado do Jordão, na terra dos amorreus, que é Gileade. Além disso, os filhos de Amon atravessaram o Jordão para lutar também contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de modo que Israel ficou sobremaneira aflito. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti pecamos, porque abandonamos o nosso Deus, e também servimos a Baalim. E o Senhor disse aos filhos de Israel: não vos libertei dos egípcios, e dos amorreus, dos filhos de Amon, e dos filisteus? Os sidonios, e os amalequitas e os maonitas também vos oprimiram, e vós clamastes a mim, e eu vos libertei da sua mão. Contudo, vós me abandonastes, e servistes a outros deuses, pelo que eu não mais vos libertarei. Ide clamai aos deuses que vós escolhestes, que eles vos libertem no tempo da vossa tribulação. E os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faz conosco o que te parecer bom, porém nos liberta, rogamos-te, neste dia. E eles puseram de lado os deuses estranhos que tinham entre eles, e serviram ao Senhor, e a sua alma ficou consternada com a desgraça de Israel. Então os filhos de Amon se reuniram, e acamparam em Gileade. E os filhos de Israel se ajuntaram todos, e acamparam em Mispá. E o povo e os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: que homem é aquele que começará a lutar contra os filhos de Amon? Ele será o cabeça sobre todos os habitantes de Gileade. Juízes capítulo 11. Ora, Jefté, o gileadita, era um homem poderoso e valente, e ele era filho de uma prostituta, e Gileade gerou Jefté. E a mulher de Gileade deu-lhe à luz filhos, os filhos da sua mulher cresceram, e eles expulsaram Jefté, e lhe disseram: tu não herdarás a casa do nosso pai, pois tu és filho de uma mulher estranha. Então Jefté fugiu dos seus irmãos, e habitou na terra de Tobi, e ali estavam reunidos com Jefté homens vãos, e eles saíram com ele. E sucedeu que, com o passar do tempo, os filhos de Amon perpetraram guerra contra Israel. E assim foi que, quando os filhos de Amon perpetraram guerra contra Israel, os anciãos de Gileade foram retirar Jefté da terra de Tobi, e eles disseram a Jefté: vem e ser o nosso capitão, para que possamos lutar contra os filhos de Amon. E Jefté disse aos anciãos de Gileade: não me odiastes, e não me expulsastes da casa do meu pai? E por que agora vindes até mim,
agora quando estais em aflição. E os anciãos de Gileade disseram a Jefté: por isso, voltamo-nos para ti agora, para que possas ir conosco, e lutar contra os filhos de Amon, e ser o nosso cabeça sobre todos os habitantes de Gileade. E Jefté disse aos anciãos de Gileade: se vós me trouxerdes de volta para casa para lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregar diante de mim, serei eu o vosso cabeça? E os anciãos de Gileade disseram a Jefté: o Senhor seja testemunha entre nós, se não procedermos de acordo com as tuas palavras. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo fez dele o cabeça e capitão sobre eles, e Jefté declarou todas as suas palavras diante do Senhor em Mispá. E Jefté enviou mensageiros até o rei dos filhos de Amon, dizendo: o que tens tu para fazer comigo, que viestes contra mim para lutar na minha terra? E o rei dos filhos de Amon responderam aos mensageiros de Jefté: como Israel tomou a minha terra, quando subiu do Egito, desde Arnon até o Jaboque, e até o Jordão, agora, portanto, restitui aquelas terras novamente de modo pacífico. E Jefté enviou mensageiros, novamente, ao rei dos filhos de Amon, e lhe disse: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos filhos de Amon, mas quando Israel subiu do Egito, e caminhou através do deserto até o Mar Vermelho, e chegou a Cádiz, então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-me, rogo-te, passar através da tua terra, mas o rei de Edom não quis dar ouvidos. E, de modo semelhante, eles enviaram ao rei de Moabe, mas ele não quis consentir, e Israel permaneceu em Cádiz. Depois, eles seguiram através do deserto, e circundaram a terra de Edom, e a terra de Moabe, e vieram pelo lado leste da terra de Moabe, e acamparam no outro lado de Arnon, mas não entraram no limite de Moabe, pois Arnon era o limite de Moabe. E Israel enviou mensageiros até Seom, rei dos amorreus, o rei de Esbom, e Israel lhe disse: deixa-nos passar, rogamos-te, através da tua terra para o meu lugar. Porém, Seom não confiou que Israel passasse através do seu termo, mas Seom reuniu todo o seu povo, e acampou em Jaza, e lutou contra Israel. E o Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo na mão de Israel, e eles os feriram, assim Israel possuiu toda a terra dos amorreus, os habitantes daquela região. E eles possuíram todos os termos dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Então o Senhor Deus de Israel desapropriou os amorreus diante do seu povo, Israel, e deverias tu possuí-lo? Não possuirás tu aquilo que o teu Deus, Quemós, dá-te para possuirdes. Portanto, todos aqueles que, de diante de nós, o Senhor nosso Deus expulsar, nós os possuiremos. E, agora, és tu melhor do que Balaque, o filho de Zippor, rei de Moabe? Será que ele já pelejou contra Israel, ou já lutou contra eles, enquanto Israel habitou em Esbom e suas cidades, e em Aroer e as suas aldeias, e em todas as cidades que estão ao longo dos termos de Arnon, 300 anos? Portanto, por que vós não as recuperastes durante aquele tempo? Por isso, eu não pequei contra ti, mas tu me fazes mal ao guerrear contra mim. O Senhor, o juiz seja juiz, neste dia entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Todavia, o rei dos filhos de Amon não atentou para as palavras de Jefté, que ele lhe enviou. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele atravessou Gileade, e Manassés, e atravessou Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade, ele atravessou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor, e disse: se tu, sem falta, entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, então será que, o que quer que saia das portas da minha casa para me encontrar, quando eu retornar em paz dos filhos de Amon, certamente será do Senhor, e eu oferecerei como oferta queimada. Assim Jefté atravessou até os filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas suas mãos. E ele os feriu desde Aroer, até chegarem a Minite, 20 cidades, e até a planície dos vinhedos, com um massacre muito grande. Assim os filhos de Amon foram subjugados diante dos filhos de Israel. E Jefté veio a Mispá, até a sua casa, e eis que a sua filha saiu para encontrá-lo com adufes e com danças, e ela era sua única filha, além dela, ele não tinha nenhum outro filho ou filha. E sucedeu que, quando ele a viu, rasgou as suas vestes, e disse: ai, filha minha! Tu me colocaste muito para baixo, e tu és uma daquelas que me aflige,
pois abri a minha boca para o Senhor, e não posso voltar atrás. E ela disse a ele, meu pai, se tu abriste a tua boca para o Senhor, faz comigo segundo aquilo que procedeu da tua boca, tanto mais que o Senhor fez vingança por ti contra os teus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse ao seu pai, que isto seja feito a mim, deixa-me a sós por 2 meses, para que eu possa subir e descer os montes, e lamentar pela minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E ele disse, vai. E ele a despediu por 2 meses, e ela foi com as suas companheiras, e lamentou pela sua virgindade sobre os montes. E sucedeu que, ao final de 2 meses, ela retornou ao seu pai, que fez com ela segundo o seu voto que havia feito, e ela não conheceu homem algum. E tornou-se um costume em Israel, que as filhas de Israel saíssem anualmente para lamentar a filha de Jefté, o gileadita, 4 dias por ano. Juízes capítulo 12. E os homens de Efraim se reuniram, e seguiram em direção norte, e disseram a Jefté, por que atravessaste para lutar contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Nós queimaremos a tua casa sobre ti com fogo. E Jefté lhes disse, eu e o meu povo estávamos em grande conflito com os filhos de Amon, e quando eu vos chamei, vós não me livrastes das mãos deles. E quando vi que não me livrastes, eu coloquei a minha vida nas minhas mãos, e atravessei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou na minha mão, pelo que, então, viestes até mim neste dia, para lutardes contra mim. Então Jefté reuniu todos os homens de Gileade, e lutou contra Efraim, e os homens de Gileade feriram Efraim, porque diziam, vós, gilearditas, sois fugitivos de Efraim no meio dos efraimitas, e no meio dos manassitas. E os gilearditas tomaram as passagens do Jordão antes dos efraimitas, e assim foi que, quando aqueles efraimitas que haviam escapado diziam, deixa-me atravessar, os homens de Gileade lhes diziam, és tu efraimita? E, se ele dissesse, não, então lhe diziam, diz, agora Shibolete, e ele dizia Sibolete, pois ele não conseguia pronunciar corretamente. Então, eles o levavam e o matavam nas passagens do Jordão, e dos efraimitas tombaram ali, naquele dia, 42.000. E Jefté julgou Israel por 6 anos. Então morreu Jefté, o gileadita, e foi sepultado em uma das cidades de Gileade. E depois dele, Ibsã de Belém julgou Israel. E ele tinha 30 filhos, e 30 filhas, as quais ele enviou para o exterior, e trouxe 30 filhas do exterior para os seus filhos. E ele julgou Israel por 7 anos. Então morreu Ibsã, e foi sepultado em Belém. E depois dele Elon, um zebulonita, julgou Israel, e julgou Israel por 10 anos. E Elon, o zebulonita, morreu e foi sepultado em Aijalon, na região de Zebulon. E depois dele Abidom, o filho de Léu, o piratonita, julgou Israel. E ele tinha 40 filhos e 30 sobrinhos, que montavam 70 jumentos potros, e julgou Israel por 8 anos. E Abidom, o filho de Léu, o piratonita, morreu, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Juízes capítulo 13. E os filhos de Israel fizeram o mal diante dos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um certo homem de Zorá, da família dos Danitas, cujo nome era Manoá, e a sua esposa era estéril, e não dava à luz. E o anjo do Senhor apareceu para a mulher, e lhe disse, eis que agora tu és estéril, e não dás à luz, mas conceberás e darás à luz um filho. Agora, portanto, guarda-te, rogo-te, e não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas nenhuma coisa impura, pois, eis que conceberás, e darás à luz um filho, e nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça, porquanto a criança será um nazireu para Deus desde o ventre, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Então, a mulher veio e contou ao seu marido, dizendo, um homem de Deus veio a mim, e a sua aparência era como a aparência de um anjo de Deus, muito terrível, mas eu não lhe perguntei de onde ele era, tampouco ele me disse o seu nome. Mas ele me disse, eis que conceberás, e darás à luz um filho, e, agora, não bebas vinho, nem bebida forte, tampouco comas nada impuro, porquanto a criança será um nazireu para Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá suplicou ao Senhor, e disse, ó Senhor meu, permita que o homem de Deus que enviaste venha novamente a nós,
e nos ensine o que devemos fazer à criança que haverá de nascer. E Deus atentou para a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente à mulher enquanto ela estava sentada no campo, mas Manoá, seu marido, não estava com ela. E a mulher se apressou, e correu, e mostrou ao seu marido, e lhe disse, eis que o homem que veio até a mim no outro dia me apareceu. E Manoá se levantou, e foi após a sua esposa, e veio até o homem, e lhe disse, és tu o homem que falou com a mulher? E ele disse, sou eu. E Manoá disse, ora, que as tuas palavras se cumpram. Como devemos encaminhar a criança, e como devemos proceder para com ela? E o anjo do Senhor disse a Manoá, de tudo que eu disse à mulher, que ela se guarde. Ela não deve comer de qualquer coisa que venha da videira, nem a deixe beber vinho ou bebida forte, tampouco comer qualquer coisa impura, tudo o que eu lhe ordenei, que ela observe. E Manoá disse ao anjo do Senhor, rogo-te, permite que te detenhamos, até que tenhamos preparado um cabrito para ti. E o anjo do Senhor disse a Manoá, mesmo que me detenhas, não comerei do teu pão, e se quiseres oferecer uma oferta queimada, deves oferecê-la ao Senhor. Porque Manoá não sabia que ele era um anjo do Senhor. E Manoá disse ao anjo do Senhor, qual é o teu nome, para que, quando os teus dizeres vierem a se cumprir, possamos te prestar honra? E o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas o meu nome, vendo que é secreto? Assim, Manoá tomou um cabrito com uma oferta de carne, e a ofereceu sobre uma rocha ao Senhor, e o anjo agiu maravilhosamente, e Manoá e a sua esposa o observaram. Pois, sucedeu que, quando a chama subiu do altar em direção ao céu, o anjo do Senhor ascendeu do altar na chama, e Manoá e a sua esposa olharam e caíram sobre a sua face em terra. Mas o anjo do Senhor não apareceu mais a Manoá e sua esposa. Então Manoá soube que era um anjo do Senhor. E Manoá disse à sua esposa, certamente morreremos, porque vimos Deus. Porém, sua esposa lhe disse, se agradasse ao Senhor nos matar, ele não teria recebido uma oferta queimada e uma oferta de carne das nossas mãos, nem teria nos mostrado todas estas coisas, tampouco nos teria dito, neste dia, coisas como estas. E a mulher deu à luz um filho, e lhe deu o nome Sansão, e a criança cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a movê-lo, por vezes, no campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Juízes capítulo 14. E Sansão desceu a Timna, e viu em Timna uma mulher das filhas dos filisteus. E ele subiu, e contou ao seu pai e à sua mãe, e disse, eu vi em Timna uma mulher das filhas dos filisteus, agora, portanto, tragam-na para mim como esposa. Então o seu pai e a sua mãe lhe disseram, não há nenhuma mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que tu vais tomar uma esposa dentre os filisteus incircuncisos. E Sansão disse ao seu pai, dá-me essa mulher, pois ela muito me agrada. Porém, o seu pai e a sua mãe não sabiam que era do Senhor, que ele procurasse ocasião contra os filisteus, pois naquele tempo, os filisteus tinham domínio sobre Israel. Então, Sansão desceu com o seu pai e a sua mãe para Timna, e veio até os vinhedos de Timna, e eis que um leão novo rugiu contra ele. E o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e ele o rasgou como teria rasgado um cabrito, e ele não tinha nada nas suas mãos, porém ele não contou ao seu pai e nem à sua mãe o que havia feito. E ele desceu, e falou com a mulher, e ela agradou muito a Sansão. E, depois de um tempo, ele retornou para levá-la, e ele virou para ver a carcaça do leão, e eis que havia um enxame de abelhas e mel na carcaça do leão. E ele tomou o mel em suas mãos, e seguiu adiante comendo, e chegou até o seu pai e a sua mãe, e lhes deu, e eles comeram, porém, ele não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Assim, o seu pai desceu até a mulher, e Sansão fez ali uma festa, pois assim costumavam fazer os moços. E sucedeu que, quando eles o viram, trouxeram 30 companheiros para estar com ele. E Sansão lhes disse, quero, agora, propor um enigma a vós, se me puderdes declará-lo dentro dos 7 dias da festa, e solucioná-lo, então, dar-vos-ei 30 lençóis e 30 mudas de vestes, mas se vós não mo puderes declará-lo, então vós me dareis 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E eles lhe disseram, propõe o teu enigma, para que possamos ouvi-lo. E ele lhes disse, do devorador saiu a carne, e do forte saiu a doçura.
E eles não conseguiram resolver o enigma em 3 dias. E sucedeu que, no 7º dia, eles disseram à mulher de Sansão: seduz o teu marido, para que ele possa nos declarar o enigma, para que não queimemos a ti e a casa de teu pai com fogo. Chamaste-nos aqui para tirar de nós o que temos? Não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele, e disse: tu só me odeias, e não me amas, pois propuseste um enigma aos filhos do meu povo, e não mo revelastes. E ele lhe disse: eu não o contei nem ao meu pai, nem à minha mãe, devo contá-lo a ti? E ela chorou diante dele os 7 dias, enquanto a sua festa durou, e sucedeu que, no 7º dia, ele lhe contou, porque ela o incomodava, e ela contou o enigma aos filhos do seu povo. E os homens da cidade lhe disseram no 7º dia, antes de o sol se pôr: o que é mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que um leão? E ele lhes disse: se não tivesseis arado com a minha novilha, não teríeis descoberto o meu enigma. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele desceu a Asquelon, e matou 30 dos seus homens, e tomou o seu despojo, e deu mudas de vestes àqueles que expuseram o enigma. E a sua ira se acendeu, e ele subiu à casa do seu pai. Porém, a esposa de Sansão fora entregue ao seu companheiro, o qual ele tinha por seu amigo. Juízes capítulo 15. Porém sucedeu que, tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão visitou a sua esposa com um cabrito, e ele disse: entrarei a minha esposa dentro da câmara. Porém, o seu pai não permitiu que ele entrasse. E o pai dela disse: em verdade, eu pensei que tu a tinha odiado, por isso eu a dei ao teu companheiro. Não é mais bela do que ela sua irmã mais moça? Toma-a, rogo-te, em lugar dela. E Sansão disse, a respeito deles: agora, serei mais inculpável do que os filisteus, mesmo que lhes cause desagrado. E Sansão foi e capturou 300 raposas, e tomou tições, e virou-as cauda com cauda, e pôs um tição no meio das 2 caudas. E depois de haver acendido os tições, ele as deixou entrar no cereal crescido dos filisteus, e queimou tanto os feixes, como também o cereal crescido, com os vinhedos e as oliveiras. Então, os filisteus disseram: quem fez isto? E responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque ele havia tomado a sua esposa e a havia entregado ao seu companheiro. E os filisteus subiram, e atearam fogo nela e em seu pai. E Sansão lhes disse: embora vós tenhais feito isto, contudo, me vingarei de vós, e depois disso, cessarei. E ele os feriu no quadril e na coxa com um massacre muito grande, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá, e se espalharam em Leí. E os homens de Judá disseram: por que subistes vós contra nós? E eles responderam: para amarrar Sansão subimos nós, para fazer com ele como ele fez conosco. Então, 3.000 homens de Judá foram para o cume da rocha de Etã, e disseram a Sansão: não sabes tu que os filisteus são governantes sobre nós? O que é isto que nos fizeste? E ele lhes disse: tal como eles fizeram comigo, também o fiz com eles. E eles lhe disseram: descemos para te amarrar para que possamos te entregar na mão dos filisteus. E Sansão lhes disse: jurai-me que vós mesmos não caireis sobre mim. E eles lhe falaram, dizendo: não, porém te amarraremos firmemente e te entregaremos na mão deles, mas, seguramente, não te mataremos. E eles o amarraram com 2 cordas novas, e fizeram-no subir desde a rocha. E quando ele chegou a Leí, os filisteus bradaram contra ele, e o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e as cordas que estavam sobre os seus braços se tornaram como linho queimado ao fogo, e as suas ataduras se soltaram das suas mãos. E ele encontrou uma mandíbula nova de um jumento, e estendeu a sua mão, e a tomou, e com ela matou 1.000 homens. E Sansão disse: com a mandíbula de um jumento, pilhas sobre pilhas, com a queixada de um jumento eu matei 1.000 homens. E sucedeu que, quando ele terminou de falar, arremessou a mandíbula longe da sua mão, e chamou aquele lugar Ramate-Leí. E ele estava extremamente sedento, e clamou ao Senhor, e disse: tu deste este grande livramento na mão do teu servo e, agora morrerei eu de sede, e cairei na mão dos incircuncisos? Porém, Deus abriu um lugar oco que estava na mandíbula, e dali jorrou água, e depois de beber, o seu espírito retornou, e ele reviveu, por isso ele chamou aquele lugar em Acoré,
que ele ia até este dia. E ele julgou Israel nos dias dos filisteus por 20 anos. Juízes capítulo 16. Então Sansão foi a Gaza, e lá viu uma prostituta, e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão veio para cá. E eles o cercaram, e ficaram esperando por ele toda a noite no portão da cidade, e ficaram quietos toda a noite, dizendo: pela manhã, quando for dia, nós o mataremos. E Sansão ficou deitado até meia-noite, e se levantou à meia-noite, e pegou as portas do portão da cidade, e os 2 postes, e saiu com eles, com a barra e tudo, e os pôs em cima dos seus ombros, e os carregou até o topo de uma colina que fica diante de Hebrom. E sucedeu que, posteriormente, ele amou uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. E os senhores dos filisteus subiram até ela, e lhe disseram: seduz-lhe, e vê onde repousa a sua grande força, e por quais meios poderemos prevalecer contra ele, para que possamos amarrá-lo e afligi-lo, e te daremos, cada um de nós, 1.100 peças de prata. E Dalila disse a Sansão: diz-me, rogo-te, onde repousa a tua grande força, e com o que tu pode ser amarrado e afligido. E Sansão lhe disse: se me amarrarem com 7 vimes verdes que jamais tenham sido ressecados, então ficarei fraco, e serei como qualquer outro homem. Então os senhores dos filisteus trouxeram até ela 7 vimes verdes que não haviam sido ressecados, e ela o amarrou com eles. Ora, havia homens deitados em espera junto a ela na câmara. E ela lhe disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele rompeu os vimes, como um fio de estopa se rompe quando encosta no fogo. Então, a sua força não foi conhecida. E Dalila disse a Sansão: eis que zombaste de mim e me contaste mentiras, agora, diz-me, rogo-te, com o que tu pode ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrarem firmemente com cordas novas, que jamais foram usadas, então serei fraco, e como qualquer outro homem. Dalila, portanto, tomou cordas novas, e com elas o amarrou, e lhe disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. E havia homens deitados em espera na câmara. E ele as rompeu dos seus braços como se fossem um fio. E Dalila disse a Sansão: até aqui tu tens zombado de mim e me contado mentiras, conta-me com o que tu pode ser amarrado. E ele lhe disse: se tu teceres as 7 tranças da minha cabeça com a trama. E ela o prendeu com o pino, e lhe disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono, e saiu com o pino da trave, e com a trama. E ela lhe disse: como tu podes dizer, eu te amo, quando teu coração não está comigo? Zombaste de mim 3 vezes, e não me contaste onde repousa a tua grande força. E sucedeu que, quando ela o pressionava diariamente com as suas palavras, e com ele insistia, a sua alma ficou atormentada até a morte, até que ele contou-lhe todo o seu coração, e lhe disse: jamais veio navalha sobre a minha cabeça, pois sou um nazireu para Deus desde o ventre da minha mãe. Se eu for raspado, então a minha força se irá de mim, e eu me tornarei fraco, e serei como qualquer outro homem. E quando Dalila viu que ele havia lhe contado todo o seu coração, ela enviou e chamou os senhores dos filisteus, dizendo: subi mais esta única vez, pois ele me revelou todo o seu coração. Então, os senhores dos filisteus subiram até ela, e trouxeram dinheiro nas suas mãos. E ela fez com que ele dormisse sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e fez com que ele raspasse as 7 tranças da sua cabeça, e ela começou a afligi-lo, e a sua força se foi dele. E ela lhe disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono, e disse: eu sairei como nas outras vezes anteriores, e me sacudirei. E ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Mas os filisteus o apanharam, e lhe arrancaram os olhos, e o fizeram descer até Gaza, e o amarraram com grilhões de bronze, e ele fazia moagem na casa prisional. Todavia, o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente, depois de ter sido raspado. Então, os senhores dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a Dagom, o seu deus, e para se alegrar, pois diziam: o nosso Deus entregou Sansão, o nosso inimigo, na nossa mão. E quando o povo viu, louvou o seu Deus, pois diziam: o nosso Deus entregou em nossas mãos o nosso inimigo, e o destruidor da nossa terra, o qual matou muitos de nós. E sucedeu que, quando o coração deles estava alegre, disseram:
chamai Sansão, para que ele nos faça diversão. E chamaram Sansão da casa prisional, e ele lhes fez diversão, e eles o colocaram no meio de duas colunas. E Sansão disse ao moço que o segurava pela mão, permite que eu possa sentir as colunas sobre as quais a casa se apoia, para que nelas eu possa me encostar. Ora, a casa estava repleta de homens e mulheres, e todos os senhores dos filisteus lá estavam, e havia sobre o telhado cerca de 3.000 homens e mulheres, que observavam enquanto Sansão os divertia. E Sansão clamou ao Senhor, e disse, ó Senhor Deus, recorda-te de mim, rogo-te, e me fortalece, rogo-te, só mais esta vez, ó Deus, para que eu possa ser, de uma vez, vingado dos filisteus pelos meus 2 olhos. E Sansão se agarrou às 2 colunas centrais sobre os quais a casa se colocava de pé, e sobre as quais ela se sustentava, uma com a sua mão direita, e outra com a sua esquerda. E Sansão disse, que morra eu com os filisteus. E ele se curvou com toda a sua força, e a casa caiu sobre os senhores, e sobre todo o povo dentro dela. Assim, os mortos que ele provocou na sua morte foram mais do que aqueles que ele matou na sua vida. Então, os seus irmãos e toda a casa do seu pai desceram, e o tomaram, e o fizeram subir, e o sepultaram entre Zorá e Estaol no sepulcro de Manoá, seu pai. E ele julgou Israel por 20 anos. Juízes capítulo 17. E havia um homem do monte Efraim cujo nome era Mica. E ele disse à sua mãe, os 1.100 siclos de prata que foram tirados de ti, sobre os quais tu também amaldiçoaste e falaste nos meus ouvidos, eis que a prata está comigo, eu a tomei. E a sua mãe disse, abençoado sejas tu da parte do Senhor, meu filho. E quando ele tinha restituído os 1.100 siclos de prata à sua mãe disse, dediquei totalmente a prata da minha mão ao Senhor para o meu filho, para a confecção de uma imagem esculpida e de uma imagem fundida. Agora, portanto, eu a restituirei a ti. Porém, ele restaurou o dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 siclos de prata, e os deu ao fundidor, que deles fez uma imagem esculpida e uma imagem fundida, e elas estavam na casa de Mica. E o homem Mica tinha uma casa de deuses, e fez um éfode, e terafins, e consagrou um dos seus filhos, que se tornou o seu sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, por isso cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. E havia um moço de Belém de Judá, da família de Judá, que era levita, e ele estava ali de passagem. E o homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar por um tempo onde conseguisse encontrar um lugar, e ele veio até o monte Efraim, a casa de Mica, enquanto viajava. E Mica lhe disse, de onde vens? E ele lhe disse, eu sou levita de Belém de Judá, e vou ficar onde conseguir encontrar um lugar. E Mica lhe disse, habita comigo, e sê para mim pai e sacerdote, e eu te darei 10 siclos de prata por ano, e a indumentária, e as tuas provisões. Assim, o levita entrou. E o levita ficou contente em habitar com o homem, e o moço foi para ele como um dos seus filhos. E Mica consagrou o levita, e o moço se tornou um sacerdote, e ficou na casa de Mica. Então disse Mica, agora sei que o Senhor me fará bem, ao ver que tem um levita como meu sacerdote. Juízes capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel, e naqueles dias a tribo dos danitas buscava para si uma herança para nela habitar, pois até aquele dia toda a sua herança ainda não lhes havia caído entre as tribos de Israel. E os filhos de Dan enviaram, das suas famílias, 5 homens dos seus termos, homens valentes, de Zorá e de Estaol, para espionar a terra, e para investigá-la, e eles lhes disseram, ide, investigai a terra, os quais, quando chegaram ao monte Efraim, à casa de Mica, ali se alojaram. Quando eles estavam junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, o levita, e se voltaram para lá, e lhe disseram, quem te trouxe para cá? E o que fazes tu neste lugar? E, o que tens tu aqui? E ele lhes disse, assim e assim tratou Mica comigo, e me contratou, e sou o seu sacerdote. E eles lhe disseram, pede conselho, rogamos-te, de Deus, para que saibamos se o caminho no qual seguimos será próspero. E o sacerdote lhes disse, ide em paz, diante do Senhor está o caminho pelo qual vós seguis. Então os 5 homens partiram, e chegaram a Laís, e viram o povo que lá estava, como viviam de modo negligente, segundo o modo dos sidonios,
tranquilos e seguros, e não havia nenhum magistrado na terra que pudesse levá-los à vergonha em coisa alguma, e eles estavam longe dos sidonios, e não faziam negócios com homem algum. E eles vieram até os seus irmãos em Zorá e Estaol, e os seus irmãos lhes disseram: O que dizeis vós? E eles disseram: Levantai-vos para que possamos subir contra eles, pois vimos a terra, e eis que é muito boa, e estáis vós imóveis? Não sejais indolentes em ir, e em adentrar e possuir a terra. Quando vós partirdes, ireis a um povo seguro, e a uma terra vasta, pois Deus a tem dado nas vossas mãos, um lugar onde não há escassez de nada que esteja na terra. E partiram dali, da família dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens escolhidos com armas de guerra. E eles subiram, e acamparam em Quiriate-Jearim, em Judá, por isso eles chamaram aquele lugar de Manedã até este dia, eis que fica atrás de Quiriate-Jearim. E dali passaram ao monte Efraim, e chegaram até a casa de Mica. Então, responderam os 5 homens que foram espionar a região de Laís, e disseram aos seus irmãos: Sabeis que existe naquelas casas um éfode, e terafins, e uma imagem esculpida, e uma imagem fundida? Agora, portanto, considerai o que tendes de fazer. E eles se voltaram para aquela direção, e chegaram à casa do moço levita, à casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens escolhidos, com as suas armas de guerra, que eram dos filhos de Dan, ficaram de pé à entrada do portão. E os 5 homens que foram espionar a terra subiram, e lá chegaram, e tomaram a imagem esculpida, e o éfode, e os terafins, e a imagem fundida, e o sacerdote estava de pé à entrada do portão com os 600 homens escolhidos, com as armas de guerra. E estes entraram na casa de Mica, e removeram a imagem esculpida, o éfode, e os terafins, e a imagem fundida. Então, o sacerdote disse a eles: O que fazeis? E eles lhe disseram: Fique em silêncio, repousa a tua mão sobre a tua boca, e vai conosco, e sê para nós pai e sacerdote. É melhor para ti ser um sacerdote da casa de um homem, ou que sejas sacerdote de uma tribo e de uma família de Israel. E o coração do sacerdote se alegrou, e ele tomou o éfode, e os terafins, e a imagem esculpida, e entrou no meio do povo. Assim, eles voltaram e partiram, e colocaram os pequenos e o gado e a carruagem adiante deles. E quando estavam a um bom caminho da casa de Mica, os homens que estavam nas casas próximas à casa de Mica se reuniram, e alcançaram os filhos de Dan. E eles gritaram aos filhos de Dan. E eles viraram as suas faces, e disseram a Mica: O que te aflige, para que venhas com tamanha companhia? E ele disse: Vós retirastes os meus deuses, os quais eu fabriquei, e o sacerdote, e fostes embora? E o que mais tenho eu? E o que é isto que vós me dizes? O que te aflige? E os filhos de Dan lhe disseram: Que a tua voz não seja ouvida no meio de nós, para que companheiros furiosos não se lancem sobre ti, e percas a tua vida, junto com as vidas daqueles da tua casa. E os filhos de Dan seguiram o seu caminho, e quando Mica viu que eles eram demasiadamente poderosos para ele, volveu e retornou para sua casa. E eles levaram as coisas que Mica havia feito, e o sacerdote que ele tinha, e chegaram a Laís, a um povo que estava tranquilo e seguro, e eles os feriram com o fio da espada, e queimaram a cidade com fogo. E não havia libertador, porque ela era distante de Sidom, e eles não faziam negócios com nenhum homem, e ficava no vale que está junto a Bet-Reob. E eles edificaram uma cidade, e nela habitaram. E eles chamaram o nome da cidade Dan, segundo o nome de Dan, o seu pai, que nasceu a Israel. Todavia, o nome da cidade era, inicialmente, Laís. E os filhos de Dan ergueram a imagem esculpida, e Jonatas, o filho de Gerson, filho de Moisés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até o dia do cativeiro da terra. E eles ergueram para si a imagem esculpida de Mica, a qual ele fabricou, durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Juízes capítulo 19. E sucedeu, naqueles dias, quando não havia rei em Israel, havia um certo levita hospedado no lado do monte Efraim, que tomou para si uma concubina de Belém de Judá. E a sua concubina agiu como prostituta contra ele, e foi-se embora dele para a casa do seu pai, para Belém de Judá, e esteve lá durante 4 meses inteiros. E o seu marido se levantou, e foi atrás dela, para conversar amigavelmente com ela,
e para trazê-la de volta, tendo consigo seu servo, e um par de jumentos, e ela o trouxe para a casa do seu pai. Quando o pai da donzela o viu, ele alegrou-se em encontrá-lo. E o seu sogro, o pai da donzela, o deteve, e ele permaneceu com ele por 3 dias, assim eles comeram e beberam e ali se alojaram. E sucedeu, no 4º dia, quando eles se levantaram cedo pela manhã, que ele se levantou para partir, e o pai da donzela disse ao genro: Consola o teu coração com uns bocados de pão e, depois, segue o teu caminho. E eles se assentaram, e comeram e beberam os dois juntos, pois o pai da donzela havia dito para o homem: Fica contente, rogo-te, e demora-te a noite toda, e deixa com que o teu coração se alegre. E, quando o homem se levantou para partir, o seu sogro insistiu com ele, e por isso ele voltou a se alojar ali. E ele se levantou cedo pela manhã no 5º dia para partir, e o pai da donzela disse: Consola o teu coração, rogo-te. E eles se demoraram até a tarde, e ambos comeram. E quando o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina e o seu servo, o seu sogro, o pai da donzela, disse-lhe: Eis que agora o dia se aproxima do anoitecer, rogo-te que te demores a noite toda, eis que, o dia chega ao fim, aloja-te aqui, para que o teu coração possa se alegrar, e, amanhã, toma cedo o teu caminho, para que possas ir para a tua casa. Porém o homem não quis se demorar naquela noite, mas se levantou e partiu, e veio até diante de Jebus, que é Jerusalém, e com ele havia 2 jumentos selados, a sua concubina também estava com ele. E quando eles estavam junto a Jebus, o dia já estava bem declinado, e o servo disse ao seu mestre: Vem, rogo-te, e tornemo-nos para dentro desta cidade dos Jebuseus, e nela nos alojemos. E o seu mestre lhe disse: Não nos desviaremos para uma cidade de estrangeiro, que não é dos filhos de Israel, nós atravessaremos para Gibeá. E ele disse ao seu servo: Vem, e aproximemo-nos de um destes lugares para nos alojarmos a noite toda, em Gibeá, ou em Ramá. E eles passaram adiante e seguiram o seu caminho, e o sol baixou sobre eles quando eles estavam junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. E eles viraram para aquele lado, para entrar e se alojar em Gibeá, e quando ele entrou, assentou-se em uma rua da cidade, pois não houve homem algum que os recebesse na sua casa para alojamento. E eis que um homem idoso vinha do seu trabalho no campo, ao anoitecer, que também era do monte Efraim, e ele hospedou-se em Gibeá, mas os homens do lugar eram benjamitas. E quando ele levantou os olhos, viu um viajante na rua da cidade, e o homem idoso disse: Para onde vais? E, de onde vens? E ele lhe disse: Nós estamos passando desde Belém de Judá em direção à encosta do monte Efraim, sou de lá, e fui a Belém de Judá, mas agora estou indo para a casa do Senhor, e não há homem que me receba na sua casa. Contudo, há feno e forragem para os nossos jumentos, e também há pão e vinho para mim, para minha criada, e para o moço que está com os teus servos, não há falta de nada. E o homem idoso disse: A paz seja contigo, de qualquer modo, deixa com que todas as tuas necessidades repousem sobre mim, somente não te alojes na rua. Assim, ele o trouxe para a sua casa, e deu forragem para os jumentos, e eles lavaram os seus pés, e comeram e beberam. Ora, enquanto eles alegravam os seus corações, eis que os homens da cidade, certos filhos de Belial, cercaram a casa ao redor, e bateram na porta, e falaram com o senhor da casa, o senhor idoso, dizendo: Traz para fora o homem que entrou na tua casa, para que possamos conhecê-lo. E o homem, o senhor da casa, saiu até eles e lhes disse: Não, meus irmãos, não, eu insisto convosco, não procedei assim impiamente, vendo que este homem veio à minha casa, não façais esta loucura. Vede, aqui está a minha filha, uma virgem, e a sua concubina, estas eu trarei agora para fora, e podeis humilhá-las, e com elas fazer o que lhes parecer bom, mas não façais tamanha vileza a este homem. Os homens, porém, não quiseram atentar a ele. Assim, o homem pegou a sua concubina e colocou-a para fora junto a eles, e eles a conheceram, e dela abusaram a noite toda até a manhã, e quando o dia começou a raiar, eles a deixaram partir. Então, ao alvorecer do dia, a mulher chegou e caiu junto à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava, até que houve luz. E o seu senhor se levantou pela manhã, abriu as portas da casa, e saiu para tomar o seu caminho, e eis que a mulher, a sua concubina, estava caída à porta da casa, e as suas mãos estavam sobre a soleira.
E ele lhe disse, levanta-te, e vamo-nos. Porém, não houve resposta. Então o homem a colocou sobre um jumento, e o homem se ergueu, e seguiu para o seu lugar. E, quando ele havia chegado à sua casa, pegou uma faca e usou-a na sua concubina, e a dividiu, junto com os seus ossos, em 12 pedaços, e a enviou para todos os termos de Israel. E foi assim que, todos os que viram isto disseram, nunca se fez ou viu algo assim desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Considerai-o, tomai conselho e falem o que pensam. Juízes capítulo 20. Então, todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se reuniu como um só homem, desde Dan até Berseba, com a terra de Gileade, junto ao Senhor em Mispá. E o chefe de todos os povos, de todas as tribos de Israel, apresentaram-se na Assembleia do povo de Deus, 400.000 homens a pé que desembainhavam a espada. Ora, os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam subido até Mispá. Então disseram os filhos de Israel, contai-nos, como foi esta impiedade? E o levita, o marido da mulher que foi morta, respondeu e disse, eu cheguei a Gibeá, que pertence a Benjamim, eu e a minha concubina, para nos alojarmos. E os homens de Gibeá se levantaram contra mim, e cercaram a casa ao redor à noite, e pensaram em me matar, e a minha concubina eles violentaram, de forma que ela está morta. E peguei a minha concubina, e a cortei em pedaços, e a enviei para todas as partes da região da herança de Israel, pois indignidade e loucura foram cometidas em Israel. Eis que vós todos sois filhos de Israel, dai-me aqui o vosso conselho e orientação. E todo o povo se ergueu como um homem, dizendo, nenhum de nós irá para a sua tenda, tampouco algum de nós tornará para a sua casa. Porém, isto será o que faremos em Gibeá, nós subiremos todos contra ela, e tomaremos 10 homens de cada centena de todas as tribos de Israel, e uma centena de 1 milhar de 10 milhares, para transportar provisões para o povo, para que eles possam fazer, quando chegarem em Gibeá, de acordo com toda a loucura que operaram em Israel. Assim, todos os homens de Israel se reuniram contra a cidade, entretecidos como um só homem. E todas as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo, que iniquidade é esta que se fez entre vós? Agora, portanto, entregai-nos os homens, os filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que possamos levá-los à morte, e lançar fora o mal de Israel. Entretanto, os filhos de Benjamim não quiseram atentar à voz dos seus irmãos, os filhos de Israel, mas os filhos de Benjamim se reuniram, a partir das suas cidades, em Gibeá, para sair em batalha contra os filhos de Israel. E os filhos de Benjamim foram contados, naquela ocasião, a partir das cidades, 26.000 homens que desembainhavam a espada, além dos habitantes de Gibeá, que somavam 700 homens escolhidos. No meio de todo este povo havia 700 homens canhotos escolhidos, cada qual era capaz de arremessar pedras à largura de um fio de cabelo e não errar. E os homens de Israel, além de Benjamim, somavam 400.000 homens que desembainhavam a espada, todos estes eram homens de guerra. E os filhos de Israel se levantaram, e subiram até a casa de Deus, e pediram conselho a Deus, e disseram, qual de nós subirá primeiro à batalha contra os filhos de Benjamim? E o Senhor disse, Judá subirá primeiro. E os filhos de Israel se levantaram pela manhã, e acamparam diante de Gibeá. E os homens de Israel saíram à batalha contra Benjamim, e os homens de Israel se colocaram em ordem para lutar contra eles em Gibeá. E os filhos de Benjamim saíram de Gibeá, e destruíram por terra, naquele dia, 22.000 homens israelitas. E o povo, os homens de Israel, animou-se, e prepararam novamente a sua batalha em ordem, no local onde eles se puseram em ordem no primeiro dia. E os filhos de Israel subiram e choraram diante do Senhor até o anoitecer, e pediram o conselho do Senhor, dizendo, devo subir novamente em batalha contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E o Senhor disse, sobe contra ele. E os filhos de Israel chegaram mais perto dos filhos de Benjamim no segundo dia. E Benjamim saiu contra eles desde Gibeá, no segundo dia, e destruíram novamente por terra, 18.000 homens dos filhos de Israel, todos estes desembainhavam a espada. Então, todos os filhos de Israel, e todo o povo, subiram, e chegaram até a casa de Deus, e choraram, e se assentaram diante do Senhor,
e jejuaram naquele dia até o anoitecer, e ofereceram ofertas queimadas e ofertas de paz diante do Senhor. E os filhos de Israel consultaram o Senhor, pois a arca do pacto de Deus estava ali naqueles dias, e Finéias, o filho de Eleazar, o filho de Arão, ficava de pé diante dela naqueles dias, dizendo: Sairei eu novamente em batalha contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou devo cessar? E o Senhor disse: Sobe, pois amanhã eu os entregarei na tua mão. E Israel posicionou homens deitados, em espera, ao redor de Gibeá. E os filhos de Israel subiram contra os filhos de Benjamim no terceiro dia, e se posicionaram em ordem diante de Gibeá, como nas outras vezes. E os filhos de Benjamim saíram contra o povo, e foram atraídos para longe da cidade, e eles começaram a ferir o povo, e a matar, como nas outras vezes, nos grandes caminhos, dos quais um sobe até a casa de Deus, e o outro para Gibeá, pelo campo, cerca de 30 homens de Israel. E os filhos de Benjamim disseram: Eles estão abatidos diante de nós, como na primeira. Porém, os filhos de Israel disseram: Fujamos, e os atraiamos da cidade para os grandes caminhos. E todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar, e se posicionaram em ordem em Baal-Tamar, e os de Israel que estavam deitados em espera saíram dos seus lugares, dos prados de Gibeá. E ali vieram contra Gibeá 10.000 homens escolhidos de todo Israel, e a batalha foi severa, mas eles não sabiam que o mal estava perto deles. E o Senhor feriu Benjamim diante de Israel, e os filhos de Israel destruíram, dos benjamitas, naquele dia, 25.100 homens, todos estes desembainhavam a espada. Assim, os filhos de Benjamim viram que foram feridos, pois os homens de Israel deram lugar para os benjamitas, porque confiaram nos que estavam deitados em espera, os quais haviam posicionado ao lado de Gibeá. E os homens que ficaram deitados em espera se apressaram, e investiram contra Gibeá, e os homens deitados em espera se aproximaram, e feriram toda a cidade com o fio da espada. Ora, havia um sinal indicado entre os homens de Israel e os deitados em espera, estes deveriam fazer com que uma grande chama com fumaça se levantasse da cidade. E quando os homens de Israel se retiraram da batalha, Benjamim começou a ferir e a matar, dos homens de Israel, cerca de 30 pessoas, pois diziam: Seguramente eles estão abatidos diante de nós, como na primeira batalha. Porém, quando o fogo começou a subir da cidade, com uma coluna de fumaça, os benjamitas olharam para trás de si, e eis que o fogo da cidade ascendia aos céus. E quando os homens de Israel se viraram novamente, os homens de Benjamim estavam aturdidos, pois viram que o mal lhes havia sobrevindo. Portanto, eles viraram as suas costas diante dos homens de Israel no caminho do deserto, mas a batalha os alcançou, e eles destruíram no meio deles os que saíram das cidades. Assim, eles cercaram os benjamitas ao redor, e os perseguiram, e os esmagaram com facilidade contra Gibeá, na direção do sol nascente. E tombaram ali, de Benjamim, 18.000 homens, todos estes eram homens valentes. E eles se viraram e fugiram em direção ao deserto, até a rocha de Rimom, e eles colheram, no caminho, 5.000 dos seus homens, e os perseguiram ferozmente até Gidom, e mataram 2.000 deles. De modo que todos os que caíram de Benjamim naquele dia, foram 25.000 homens que desembainhavam a espada, todos estes eram homens valentes. Porém, 600 homens se viraram e fugiram para o deserto, até a rocha de Rimom, e permaneceram na rocha de Rimom durante 4 meses. E os homens de Israel se voltaram novamente contra os filhos de Benjamim, e os feriram com o fio da espada, tanto os homens de cada cidade, como os animais, e tudo que veio à mão, eles também atearam fogo a todas as cidades às quais chegaram. Juízes capítulo 21. Ora, os homens de Israel haviam jurado em Mispá, dizendo: Nenhum de nós dará a sua filha como esposa a Benjamim. E o povo chegou à casa de Deus, e ali permaneceu até o anoitecer diante de Deus, e ergueu a sua voz, e chorou amargamente, e disse: Ó Senhor Deus de Israel, por que isto se sucedeu em Israel, que hoje deveria haver uma tribo faltante em Israel? E sucedeu que, pela manhã, o povo se levantou cedo, e ali erigiu um altar, e ofereceu ofertas queimadas e ofertas de paz. E os filhos de Israel disseram: Quem há dentre todas as tribos de Israel que não subiu com a congregação até o Senhor? Pois eles haviam feito um juramento solene acerca daquele que não subisse até o Senhor em Mispá, dizendo: Este
certamente, será levado à morte. E os filhos de Israel se arrependeram no lugar de Benjamim, o seu irmão, e disseram: há uma tribo cortada de Israel neste dia. Como providenciaremos esposas para aqueles que restam, já que juramos pelo Senhor que não lhes daremos as nossas filhas por esposas? E eles disseram: qual das tribos de Israel não subiu até o Senhor em Mispá? E eis que ninguém de Jabes de Gileade havia vindo à assembleia. Pois o povo estava contado e, eis que não havia ali nenhum dos habitantes de Jabes de Gileade. E a congregação enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: ide ferir os habitantes de Jabes de Gileade com o fio da espada, com as mulheres e as crianças. E isto é o que fareis: vós destruireis por completo todos os machos, e toda mulher que tenha se deitado ao lado de homem. E eles encontraram no meio dos habitantes de Jabes de Gileade 400 virgens, que não haviam conhecido o homem pois não se deitaram com nenhum macho, e eles as trouxeram para o acampamento de Siló, que fica na terra de Canaã. E a congregação inteira mandou alguns falarem aos filhos de Benjamim que estavam na rocha de Rimom, para chamá-los pacificamente. E Benjamim retornou naquela hora, e lhes deram esposas as quais tinham sido salvas com vida das mulheres de Jabes de Gileade, e mesmo assim elas não lhes foram suficientes. E o povo se arrependeu no lugar de Benjamim, porque o Senhor havia feito uma brecha nas tribos de Israel. Então, os anciãos da congregação disseram: como providenciaremos esposas para aqueles que restam, já que as mulheres de Benjamim estão destruídas? E eles disseram: deve haver uma herança para eles que escaparam de Benjamim, para que uma tribo de Israel não seja destruída. Todavia, não podemos dar-lhes mulheres dentre as nossas filhas, pois os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito seja o que der uma esposa a Benjamim. Então, eles disseram: eis que há uma festa do Senhor em Siló anualmente, em um lugar que fica no lado norte de Betel, no lado leste da estrada que vai desde Betel até Siquém, e ao sul de Lebona. Por isso, eles ordenaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide deitai-vos em espera nos vinhedos, e vede, e eis que, se as filhas de Siló vierem dançar em danças, então saí dos vinhedos, e cada um dos vossos homens pegue a sua esposa dentre as filhas de Siló, e ide para a terra de Benjamim. E será que, quando os seus pais ou os seus irmãos vierem até nos para se queixarem, nós lhes diremos: sede-lhes favoráveis por nossa causa, porque não reservamos para cada homem a sua esposa na guerra, pois vós não lhes destes neste momento, para que vós não sejais culpados. E os filhos de Benjamim assim o fizeram, e tomaram esposas para si, segundo o seu número, daquelas que dançaram, as quais eles pegaram, e eles foram e retornaram para a sua herança, e reformaram as cidades, e nelas habitaram. E os filhos de Israel partiram dali naquela hora, cada homem para a sua tribo e para a sua família, e dali saiu cada qual para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos.